Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 25. Vamos ler a segunda parte do texto. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: Consagre-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Ontem nós vimos que o capítulo 32 nos fala de um momento de grande apostasia entre o povo de Israel. E é importante a gente retornar ao tema do versículo 1, que a raiz da apostasia do capítulo 32 de Êxodo foi a impaciência. Eles começaram a achar que Moisés estava demorando muito. E a grande tentação da igreja no final dos tempos vai ser achar que Jesus está demorando muito. Lá em 1 Pedro, falando sobre a volta do Senhor, diz que surgirão no final dos tempos escarnecedores, dizendo que já estava demorando muito. A vinda dele estava muito atrasada. E é isso que leva a gente a se entregar ao pecado, ao desânimo, à incredulidade, aos prazeres, à idolatria, quando nós não temos mais expectativa ardente no coração pela volta do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que há uma recompensa para os que amam a vinda do Senhor. O apóstolo Pedro, na carta dele, diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor, vivendo em integridade, pregando o Evangelho. Então a apostasia do capítulo 32 nos ensina muito, porque a Bíblia diz que antes da volta do Senhor virá um grande tempo de apostasia. Pessoas que sairão da presença de Deus, sairão do caminho de Deus, e pessoas também que às vezes estarão no meio evangélico cristão, mas que não estarão mais na presença de Deus na sua vida pessoal. Ou seja, a apostasia não é só sair da igreja. A apostasia é quando Jesus não está em nós. Nós não estamos vivendo em Cristo. E aí a impaciência do capítulo 32 levou o povo de Israel a construir um bezerro. Levou o povo de Israel a duvidar que se Moisés realmente desceria. Eles começaram a duvidar: nós não sabemos o que vai acontecer com esse Moisés. Então a impaciência pode levar a gente a duvidar das promessas de Deus, pode nos levar a construir ídolos, construir algumas coisas que nos dê segurança, que nos dê prazer. Por isso que eles construíram esse bezerro. E o que Deus faz aqui no capítulo 32 é algo muito sério. A partir desse texto que nós lemos, Deus leva o povo de Israel a perceber as consequências graves e terríveis do pecado. Nós, a nossa carne e o diabo e o mundo,
tentam de alguma forma nos convencer que os pecados não vão trazer consequências muito graves. Por isso que muitas vezes nós demoramos a romper a aliança com o pecado, a vencer, a reconhecer, a confessar, porque nós achamos no fundo que nós estamos no controle e que o nosso pecado não vai trazer tanto prejuízo. Foi isso que eles acharam. E Deus chega e diz para Moisés: Moisés, esse povo precisa ser corrigido e este povo vai sofrer consequência dos seus pecados. Perceba a primeira consequência no versículo 16, que as tábuas que Moisés recebeu no monte eram obras de Deus, escritas, esculpidas pelo próprio Deus, escritas por Deus. E o que acontece? O que Moisés faz com as tábuas? Quando Moisés ele vê aquele povo de maneira deliberada entregue ao pecado, Moisés vai e quebra essas tábuas. Sabe, irmãos, o que Moisés estava fazendo ali? Moisés estava mostrando para o povo o que eles estavam fazendo com a lei de Deus. Porque antes de Moisés quebrar as tábuas dos 10 mandamentos, o povo quebrou a lei no coração. Parece uma cena muito dura. Não parece que Moisés está irado demais? Mas nesse momento, Moisés estava com a ira de Deus, uma ira justa, uma ira contra o pecado e contra a destruição que ele traz para todos que se entregam ao pecado. Então Moisés aqui pega essas tábuas que Deus deu a eles e quebra. Coisa terrível. E a gente percebe aqui, então, Deus mostrando as consequências graves do pecado da idolatria. E o que Deus faz diante disso, amado? Deus chama ou convida, Deus conclama o povo de Israel a uma renovação da consagração deles. Deus chama-os à consagração. É o que acontece aqui no versículo de número 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Moisés então tem uma direção: quem é do Senhor? Diante daquela vergonha, daquele pecado deliberado, o versículo 25 diz que Moisés falou para Arão: olha, o povo está sem controle, você deixou o povo solto, para vergonha no meio dos seus inimigos. Irmãos, quando a gente começa a viver fazendo só o que a gente tem vontade, deseja, se entrega à nossa própria carne, nós não temos limites, e a gente vai envergonhar o nome do Senhor diante do inimigo. E aí, nesse momento, Moisés faz o quê? Chama as pessoas: quem é do Senhor, venha até mim. Irmãos, quando a gente começa a perceber muita apostasia, pessoas que não querem mais caminhar com Deus, que não andam no temor de Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos aproximar daqueles que são intercessores, daqueles que estão buscando ao Senhor, daqueles que estão ouvindo Deus. Moisés fala: quem é do Senhor, vem até mim. Ué, mas todos ali não eram do Senhor? Não. Havia um remanescente, sempre haverá um remanescente, aqueles que realmente estavam ali e queriam o Senhor. Então Moisés aqui nesse momento, ele fala: é um momento de apostasia, então é um momento do remanescente se consagrar ainda mais, do remanescente buscar a presença de Deus ainda mais. Irmãos, a apostasia nos entristece muito, quando a gente vê alguém saindo do caminho do Senhor, voltando ao mundo. Mas a apostasia pode também nos encorajar a buscar mais ainda o Senhor e ficar mais firme ainda com Deus e renovar mais ainda a nossa aliança. E olha o que aconteceu aqui no versículo de número 26, diz que se juntaram a ele os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi na Bíblia? Os levitas. Essa tribo, nesse momento, eles fazem um pacto de se consagrar ao Senhor. E aí Moisés disse, versículo 27, assim diz o Senhor: cada um põe a espada na cintura e passe pelo arraial de porta em porta, mate o seu irmão, amigo e vizinho. Uma cena muito dura. O que Deus fala é que cada um dos filhos de Levi deveriam usar a espada contra o seu irmão. A espada na Bíblia é um símbolo muito forte da palavra de Deus. O que o texto está mostrando aqui simbolicamente para nós é que quando a gente percebe a apostasia na vida de alguém, nós devemos reprovar todo pecado, toda desobediência. Nós não podemos chamar pecado de um mero defeito,
de algo que nós não podemos julgar. Nós devemos sim julgar o que é pecado biblicamente. Nós não devemos julgar as pessoas no sentido de julgar pela aparência, julgar por um coração nosso amargo. A Bíblia fala, não julgueis, no sentido de você, muitas vezes, fazer uma inferência, você julgar sem conhecimento de causa, se tornar juiz, fiscal da vida alheia. Então a Bíblia nos reprova no sentido de não sermos juízes uns dos outros, mas a mesma Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, julgar pecado deliberado no meio da casa do Senhor. Nós devemos reprovar o que não é do Senhor, mesmo amando as pessoas. Então aqui é uma cena de consagração. Usa a espada contra o seu irmão. E o versículo 28 diz: os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés naquele dia. Versículo 29, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu próximo, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Uma forma da gente se consagrar é se encher da palavra, é reprovar o erro. Mas ao mesmo tempo que no meio da apostasia o remanescente se consagra mais, também no meio da apostasia Deus levanta intercessores para que o juízo de Deus não venha a consumir a todos. Amado, a nossa intercessão não vai livrar a todos da apostasia, mas vai livrar muitos. A nossa intercessão não vai salvar o mundo inteiro, mas a nossa intercessão vai livrar muitas pessoas de um juízo iminente e vai trazer libertação para muitos. É o que acontece a partir do versículo 30. O texto diz que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Perceba, o evangelho é isso. O evangelho é mostrar a graça e a verdade. E o texto diz: vocês cometeram um grande pecado, mas Moisés diz: eu subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés aqui assume um posicionamento de intercessor e tipificando aqui o que Jesus fez por nós. Jesus morreu por nós, intercedeu por nós, fez propiciação pelos nossos pecados. Versículo 31, Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fizeram deuses para si. Agora perdoa o pecado, se não risque o meu nome do livro que escreveste. Moisés aqui está fazendo uma intercessão como Jesus, que Jesus morreu em nosso lugar para nos perdoar e nos reconciliar com Deus. Moisés está aqui disposto, dizendo: Senhor, se o Senhor não salvar este povo, que eu também pereça. Amado, isso aqui é um amor profundo pela salvação da sua nação, do seu povo, sobretudo um amor profundo pela glória de Deus. O maior desejo de Moisés não era ver apenas Israel entrando na terra. O maior desejo de Moisés era a glória de Deus se manifestar através de cada conquista e promessa. Por isso que ele diz: olha, Senhor, risca o meu nome do livro que o Senhor está escrevendo. É uma intercessão messiânica, é a mesma intercessão que a gente percebe de Paulo, lá na carta aos Romanos. Ele diz: Senhor, salva Israel. A minha dor incessante, a minha oração incessante é pelo meu povo, os compatriotas de Paulo. Ele diz: os salva. Paulo diz, eu desejaria ser anátema, se fosse possível, para que todo Israel fosse salvo. Ou seja, ele diz: eu desejaria até ser amaldiçoado, me perder, se fosse para que eles todos fossem salvos. É uma intercessão, não é emocional, é uma intercessão que é igual ao coração de Jesus. Jesus morreu em nosso lugar, Jesus levou os nossos pecados, Jesus sofreu todas as dores, para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai. Então, no tempo de apostasia, Deus levantará os intercessores, que vão livrar muitos, e você e eu estamos de pé, porque Deus usou intercessores, e Deus nos chama para sermos esses intercessores, que vão buscar a presença dEle, todos os dias da nossa vida. Amado, a apostasia é um grande veneno, e ela nasce da impaciência de não sabermos esperar o tempo de Deus, as promessas de Deus, as respostas de Deus. E a apostasia, na verdade, revela um coração que estava usando Deus
usando a família, usando a igreja, para buscar os seus próprios interesses. E quando não alcança os seus próprios interesses, abandonamos o Senhor, a família, a igreja. A apostasia revela um coração egoísta, que no fundo estava buscando seus próprios desejos. Quando Israel viu que Deus não estava ali, visivelmente, Moisés não estava ali, quando eles viram que Moisés estava demorando, eles simplesmente colocaram em prática o seu plano B. Se o Senhor não fez nada até agora, se Moisés não fez nada até agora, a apostasia é isso. É quando a gente começa a fazer a nossa vontade, buscando mais o prazer do que a obediência. Quando a gente começa a idolatrar o prazer, idolatrar as bênçãos, a gente quer ver alguma coisa, e aí a gente começa a construir ídolos. Nós vamos precisar vencer esse mal no nosso coração nos últimos dias. Nós não podemos buscar a Deus, estudar a Bíblia, apenas querendo ser abençoado, querendo o resultado. Nós precisamos buscar a Deus tendo prazer na obediência, prazer de esperar no Senhor, prazer de confiar de que Ele está no controle de todas as coisas. Ou nós vamos viver pela cobiça, ou nós vamos viver pela obediência. E o que vai mostrar o meu coração? As provações. O apóstata é alguém que abandona o Senhor quando o Senhor não responde à sua cobiça, quando o Senhor não supre as suas expectativas. E por mais triste que seja a apostasia, ela pode ensinar ao remanescente a ficar mais firme ainda. A minha pergunta é: como nós temos esperado a volta do Senhor? A Bíblia tem mais 2 casos de pessoas que pecaram deliberadamente por causa da impaciência. Uma foi Saul. Samuel estava demorando a chegar, e Samuel era o profeta que precisava sacrificar antes que eles fossem à guerra, e Saul não conseguiu esperar, ele estava com medo da dispersão do povo, e ele, por insegurança e medo, ele sacrificou. E quando ele acabou de sacrificar, Samuel chegou e falou: você foi reprovado, hoje ia ser confirmado a unção sobre você. Quantas pessoas que, por não esperar a volta do Senhor Jesus de maneira correta, estão sendo reprovadas. E outro caso é Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele entregou o seu segredo para Dalila, porque veio sobre ele uma impaciência de matar. Ele não conseguiu resistir à pressão que a Dalila estava colocando sobre ele todos os dias, falando, molestando, incomodando, e ele não conseguiu resistir. Amado, que nós possamos vencer toda bactéria de apostasia dentro de nós, porque a apostasia é uma inclinação do coração carnal, humano. A apostasia, ela é uma ação também do espírito do anticristo, que já está sobre a terra, desde os tempos do Novo Testamento. O apóstolo João disse que existem os anticristos. A apostasia revela um coração que muitas vezes está buscando o melhor dos 2 mundos. Há pessoas que elas querem o melhor da comunhão com Deus e também o melhor deste mundo, e aí quando Deus não supre as suas expectativas carnais, eles decidem largar tudo. Vamos agradecer a Deus, para que a palavra dele possa nos inspirar a permanecer nele. Moisés termina aí o capítulo 32, clamando: Senhor, perdoa o pecado desse povo, perdoe o pecado. E aí o Senhor já responde dizendo: vá agora, mas eu não irei com vocês, mas o meu anjo irá. Porém, no dia da minha visitação, eu castigarei pelo pecado. Deus está dizendo que ele ouviu a intercessão de Moisés, pessoas seriam salvas, preservadas, mas alguns estariam sofrendo duramente as consequências dos seus pecados. E aí o versículo 35 diz: o Senhor feriu o povo porque fizeram um bezerro, aquele que Arão tinha feito. Toda idolatria, todo pecado, toda impaciência vai trazer consequências graves. Que o Senhor nos livre de tudo isso e nos preserve como remanescente desse tempo. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra que lemos nessa manhã possa estar realmente nos despertando a cada dia e nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Que nós não sejamos guiados pela impaciência, guiados pela cobiça do nosso coração, guiados
pela nossa, muitas vezes, ó Deus, imaturidade, infantilidade, pelo nosso desejo pelo prazer. Liberta-nos de toda cobiça pelo prazer e renova no nosso coração o prazer da obediência, o prazer de confiar no Senhor, o prazer de esperar no Senhor. Essa é a tua palavra, Pai. Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renova a nossa confiança e o nosso amor pela vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.